Olá, meus amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral. De novo, mais uma semana, mais um trabalho, e hoje nós vamos falar sobre o momento da morte. Agora, hoje é 5 de outubro de 2007, madrugada, 2 horas da manhã, e a gente aqui trabalhando com todo o amor. Eu agora, antes de começar, eu fechei os olhos e coloquei uma passagem do Cid Moreira em voz, Cante igual Irmão Sol. Vai ter lá no finalzinho, eu explico melhor. Que coisa maravilhosa, e foi sem querer, eu coloquei sem querer para meditar, para buscar energia, e chegou essa inspiração para colocar no final desse áudio, assim, foi fantástico, a sensação que eu tive aqui, a presença dos amigos espirituais desse momento. Vamos começar que hoje o áudio é gigante, vamos tentar fazer a coisa andar, tentar manter o tempo, não é fácil, mas a gente consegue. Quando não der para gravar no CD, infelizmente não deu alguns áudios, grava no MP3 Player e dá para uma pessoa, esse áudio é fundamental para isso. Hoje nós vamos falar no momento da morte, são algumas fases. Como nós reagimos, por que a dificuldade, a vida, claro, a todo momento, não fica aqui, a vida continua, eu vou iniciar e terminar falando sobre isso nesse áudio. Que a gente aqui tem certeza que a vida continua, e continua mesmo, não podemos provar isso, assim, não tem uma carta assinada por Deus, mas você pode ter certeza, independente da crença ou não, se não acreditar também, não faz diferença, ela continua sim, que bom, né? Porque a pessoa, mas eu não acredito, não importa se você acredita ou não, continua, irmãozinho. Agora, se você não acredita ou não, a gente se encontra lá depois, ou não, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente vai abordar o assunto com a certeza que a vida continua. A gente não vai levar Os outros 2 áudios foram pesados porque era pesado mesmo. Era sobre suicídio e sobre aborto, os 2 últimos. Esse vai ser um áudio mais leve, porque o momento da morte, ele é triste, mas é uma coisa natural. Desde que a gente nasce até o final da vida, a gente sabe que vai morrer. A gente não sabe o que vai acontecer de ruim. Suicídios, abortos, assassinatos, obsessões, assédios e dificuldades em relacionamento, personalidade, e lá vai. Mas a gente sabe que vai morrer. Então nós não podemos tocar nesse assunto daquela forma assim, não, alegre, porque vai acontecer, uma hora ou outra, não vai escapar ninguém vai como a gente sabe que foram, nós vamos, nossos filhos vão amanhã, e sabe se pode mais cedo ou mais tarde. Mas vamos começar primeiro dando as dicas de todo o primeiro áudio, no comecinho a gente dá as dicas do áudio. Então vamos ao seguinte, esse áudio vai ser gravado em algumas fases, vai ser gravado de vez, as fases sim, vão ser divididas esse áudio em alguns tópicos. O livro base para esse áudio, não tem melhor, ele é específico porque trata direto o assunto de uma forma espiritual, ensina você o que fazer desde o comecinho até o final, até a consciência, mostrando os casos que acontecem no mundo espiritual. É o livro Na Hora do Adeus, como foi o outro que a gente indicou também, Psicografia de Irene Pacheco Machado, pelo fantástico, alegre espírito de Luiz Sérgio. Eu sempre indico Luiz Sérgio. Quem não gosta de ler, começa a ler os livros que Luiz Sérgio, Espírito, psicografou por Irene Pacheco ou por qualquer outro médium, vai adorar. O Luiz Sérgio é fantástico, ele é alegre, é bem-humorado, cheio de amor para dar, a gente se apaixona por ele, no bom sentido, né? Mas não tem um mau sentido nisso também não. Então vamos assim, já sabemos que a todo momento a gente vai levar de uma maneira tranquila o áudio. Então vamos se preparando nesse sentido, vou fazer algumas brincadeiras, eu vou levar a sério onde tem que levar a sério, claro, mas vamos fazer um áudio mais alegre, esse vai ser um áudio mais leve. Então vamos para a primeira fase do áudio, primeiro tópico. A primeira parte do áudio, imediatamente, é a seguinte. Primeiro que todo mundo vai morrer. A gente sabe isso desde o primeiro dia que a gente nasce, a gente já está se aproximando da morte. A gente não tem noção para onde vamos. Nós sabemos que temos nossos planos, uns fazem faculdade, outros precisam trabalhar, outros têm vontade de fazer sucesso, né, como na música, no futebol, na sua profissão.
Alguns, infelizmente, não conseguem, porque já pegam logo doenças pela frente, já não sabem, o futuro já fica incerto. Enquanto tem pessoas cheias de esperança, de vontade, de planos, existe aqueles que não têm nada. Existe aqueles que estão em hospitais, o único objetivo que tem é viver, é sair dali para poder recomeçar. Tem aqueles que estão em presídios, que por causa das suas próprias ações, das repercussões das suas ações, a única esperança que eles têm, com certeza, pelo menos a grande maioria, é sair dali. E espero, pelo menos, que mudar de vida, né? Infelizmente, temos tudo nesse mundo, entre questões de indivíduos, mas não é esse o comentário. Temos pessoas na rua, dormindo, mendigos, pessoas que dormem pela rua, que não têm esperança de nada. Mas para todos esses, nós temos também os pobres e os ricos de dinheiro mesmo, e os ricos de espírito, e os pobres de espírito, que não importa aí a quantidade material ou mais nada que eles tenham. Mas certamente, todos nós, seja por branco, por preto, vai todo mundo pro caixão. Isso não importa nem se não tem dinheiro pro caixão. Vai morrer. Faz parte da vida, isso a gente estuda desde o comecinho, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Se a gente já sabe disso, eis a questão. Por que nas escolas não ensinaram a gente, desde pequenininhos, a nos envolvermos dessa forma tranquila? Porque é sempre muito dolorido. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Fácil não é. Mas é difícil pela falta da preparação. Era como você chegar, ora, vou fazer vestibular. Não estude não, para ver se você vai. Vai chegar lá, vai ficar no último. Vai sair chorando, sair... É por aí. Então, a mesma coisa, quando a gente se prepara, sempre vai haver a dificuldade, sempre vai ser difícil, principalmente no momento da morte. Perder alguém, perder no sentido, entre aspas, viu? Porque não se perde. Só assim, a presença física. Aquela pessoa não vai estar mais perto da gente. A presença dela nós não vamos mais ver. Mas fica uma pergunta aqui. Quem está, você se acha preparado para perder alguém? Vou usar a palavra perder mesmo, porque eu vou mudar. Você se sente preparado para o desencarne, a morte de algum parente seu, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, seu filho ou sua filha? A grande maioria, eu pergunto isso na palestra, às vezes, durante a palestra, não. A gente está mais preparado para a nossa própria morte, se é que a gente está preparado mesmo, né? Porque depende da situação espiritual, mas enfim, do que a gente prefere que nós, né, se tiver que acontecer alguma coisa, que aconteça com a gente e não com a pessoa. Muita gente fala, eu quero ir primeiro para não sofrer. Meu amigo, a indicação que os espíritos estão dando atualmente é que a gente converse mais sobre o assunto, porque está cheio de espiritualista, está cheio de espírita, está cheio de evangélico. Todo mundo sabe que vai morrer. Eu estou falando assim, que tem uma consciência espiritual, que sabe de Jesus. E a gente não está preparado. A gente tem uma cultura religiosa em cima do catolicismo, em cima das igrejas evangélicas, muito grande, em cima do próprio espiritismo, em Jesus. E nós não estamos nesse lado, somos assim, absurdamente frágeis. Acontece, nunca vai ser fácil, existe a dor. Mas, por exemplo, olha só como é cultura, olha como é educação. Existe no budismo e algumas outras religiões, inclusive no hinduísmo, uma forma diferente de enxergar. Não é em todo lugar, não é em todo budismo, mas existem alguns lugares do mundo onde acontece a morte de alguém, eles ficam felizes. Não é felicidade, vai existir a saudade? Claro que vai. Não estou dizendo que existem vários tipos de morte. Estou falando da morte natural. Existe a morte que causa, infelizmente, tristeza, vingança, aí a gente vai chegar lá. Esses tipos de mais difíceis, né? Mas independente de qual seja o tipo, vai continuar. E para eles é motivo, eles se libertaram daquele peso. Porque uma coisa é sair, a gente tem um corpo, né? A gente precisa viver até o finalzinho dele, ou alguma coisa acontecer, porque a gente sabe que não podemos ultrapassar as leis de Deus, as leis da criação, as leis que são impecáveis para todos nós. A lei da causa e efeito, a lei disso, a lei daquilo, e tem também a lei da vida. Você não pode, assim, em cima da lei não matarás. Está lá.
né? Escrito na Bíblia, não matarás. Mas não, e a gente não só faz isso, como muitas vezes tiramos a nossa própria vida. Mas o que eu estou falando, por exemplo, essas religiões, eles festejam, eles passam-se junto, eles bebem junto, não sei se tem álcool também, não importa. Eles juntam, eles ficam felizes, é um momento para eles de alegria. E não existe essa de desespero, de chorar. Eles voltam para casa e ele ainda tem a beleza de cultuar os seus antepassados. Eles jogam energia. Não é só aquele que morreu, não, todos os outros. Porque eles têm a certeza que também vão ser cultuados. E que no dia que eles morrerem vai existir alegria. Então, não existe uma preparação. Na próxima fase, nós fizemos algumas entrevistas com algumas pessoas próximas, amigos e pessoas que fizemos uma pergunta simples. Vocês vão ver já já. Então é preciso que a gente sente na nossa família, em casa, e converse. Sente assim, minha mãe sente aqui, meu pai vem cá. É uma conversa que ninguém quer ter, para começar. Se chegar para o fulano e falar, pô, vamos conversar, e minha mãe, se a senhora morrer, não fale isso pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, vamos mudar de assunto, que isso aí chama morte. É a coisa mais absurda que tem, é não conversar sobre o mais certo que nós temos desde a hora que nascemos. A gente não sabe se vai continuar, se vai ter um corpo físico bom até o final. A gente não sabe se vai passar naquela faculdade que a gente queria, se vamos conseguir aquele emprego, se vamos realmente vencer na vida. A gente não sabe nem vocês não sabem nem se vão terminar o ouvir esse áudio, nem eu se vou conseguir terminar a gravar. Espero que sim. Pelo menos deixa eu terminar, né? Porque já faz um trabalho. Mas a gente certeza que vai morrer. É engraçado isso. A gente não se prepara. Tem sim que conversar. Falar, minha mãe, poxa, pensa assim, se a senhora morresse hoje, como é que ficaria a nossa situação? Vamos fazer logo um seguro de vida. Porque as pessoas começam tem gente que não quer nem ver seguro e segurador. Segurador que não faz seguro de vida. Não me falem isso que eu não quero ouvir falar. É ignorância. A gente tem que conversar uns com os outros. Eu sempre penso, de vez em quando eu me pego meditando, principalmente de manhã, antes de acordar. Às vezes eu estou deitado, antes de levantar, já pensando nas coisas, buscando inspiração para poder levantar bem. Aí eu começo a meditar. Se eu levantar agora e descobrir que alguém, minha mãe, desencarnou, eu tenho que me manter forte. Primeiro porque a maioria vai precisar de mim. Eu parei a vida toda estudando isso, enfim. Eu tenho que me manter forte, me manter firme, a vida continua mesmo, eu vou ver onde é que está, graças a Deus, que eu tenho a facilidade de sair do corpo, que eu posso ir lá e posso ver. Aí é grande coisa, uma grande utilidade da projeção astral. A pessoa que consegue diariamente, ou então mesmo que seja de vez em quando, sair do corpo já tem uma grande facilidade. A gente vai falar isso num tópico mais à frente. A diferença entre a forma da visão de quem realmente tem uma base interna e de quem não tem. Não importa aí a sua religião não, viu? É base interna. Porque às vezes a gente fala, eu sou espírita, eu sou do Jorei Center, eu sou evangélico, mas não está preparado. Não está. Não se preparou internamente para a coisa mais certa. Você pode ser um grande escritor, você pode ter todos os conhecimentos necessários, mas você pode às vezes não estar preparado para o mais certo, e as coisas mais simples da vida são as quais a gente tem que se preparar. A gente tem que entender, porque elas são básicas. Ninguém vai escapar, todo mundo. Eu vou continuando, o áudio é muito grande, nós já estamos aqui 15 minutos praticamente de áudio, e se eu não adiantar, a gente não sai do assunto. E se deixar eu fico falando até a segunda fase. A qualquer momento eu vou voltar, vou falar de uma ou da outra, justamente para complementar. Quando acontece a morte de alguém? Aí vem a pergunta, realmente vem. E agora? Acontece como? Existem vários tipos de morte. E a gente reage de acordo, muitas vezes a gente não espera. Existe aquela morte que a gente já está meio que aguardando. Quando a pessoa vai adoecendo, e a pessoa pega a doença, tem aquele susto já de cara, e vai vindo, e de repente pode acontecer um certo tempo, vai para o hospital, a gente já se prepara mentalmente para a pessoa que está indo. Mas e aquela que a gente não sabe? Fulano sai agora, vai passear, pum, acontece uma coisa, é atropelado, ou toma um tiro, ou tem um ataque, tudo pode acontecer. Tudo.
Tudo definitivamente pode acontecer. E como é que a gente vai reagir? Quem está preparado? E agora? O que a gente faz? O que eu faço? A gente fica num buraco principalmente quando a morte vem de uma forma repentina e que muda também a vida financeira. E acredite, a espiritualidade usa isso. Tem um caso, que os casos eu vou contar depois, mas eu vou contar esse caso agora. Na verdade não tem tanto caso assim, tem mais. A gente vai falar o seguinte, tem um caso que é o seguinte, a história de um casal que se juntou e resolveram ter um filho. Eu não lembro de onde foi que eu vi isso, foi um livro, eu não sei também se é verdade ou não, mas o caso é interessante. Se eu não me engano foi até na Hora do Adeus, não tenho certeza, em que esse casal tem um primeiro filho. E só que eles não tinham muitas condições financeiras, eles estavam numa situação muito apertada. Então essa criança que estava nascendo, esse espírito que vinha, era um espírito muito evoluído. E a espiritualidade, assim, eles têm um controle claro sobre isso, mas também existe ali uma coisa muito mais ampla do que esse controle. Existe também um natural desenvolvimento do processo físico, em que os espíritos que trabalham no processo de reencarnação não necessariamente escolhem um momento, eles estão ali para fazer a coisa acontecer. Só que foi decidido depois daquele momento, que passaram-se alguns 2 meses, mais ou menos depois da gravidez, que o menino não merecia passar pelaquela dificuldade financeira que eles iam passar, e que a ida dele ao planeta ia causar uma repercussão muito grande. Então, assim, e também além disso, os pais precisavam aprender alguma coisa que eu não lembro o que era. Então o filho chegou a nascer, e com 2 anos morreu. Mas essa morte foi premeditada pela espiritualidade. Primeiro, pela dificuldade que o menino não precisava nascer, o espírito estava consciente, era um espírito de uma evolução bacana, de um conhecimento muito bom, e aquela morte não trouxe consequências maiores para aquele espírito, e trouxe para os pais. Primeiro, o pai deu tudo errado assim para eles, né? O pai se desesperou, meteu a cara no trabalho depois que o filho morreu e cresceu muito financeiramente. A mãe teve maior dificuldade, então acabou se unindo mais. Os dois se uniram mais ainda depois da dificuldade. Precisaram um mais do outro. E aí depois eles vieram engravidar e veio a mesma criança e nasceu já em condições melhores, condições materiais para os seus estudos, para aquilo que iria precisar, porque a espiritualidade pensa nisso sim. E aí eles continuaram. Existem mortes que são combinadas pela espiritualidade para que a gente entenda determinadas coisas. Então muitas vezes a gente tem que estar preparado sim, e muitas vezes mexendo no nosso interior, vendo o que a gente pode fazer sempre para melhorar. O que eu posso fazer para estar melhor, porque sabe lá o que a justiça divina nos tem planejado. Às vezes é marcado a quantidade de anos que a gente vai viver. E o momento que você vai desencarnar também, às vezes, é marcado na espiritualidade. Por exemplo, eu combino com minha mãe. Olha, minha mãe, eu vou ser seu braço direito lá. Eu vou descer com a senhora para ajudar os meus irmãos, que vão ser muito difíceis. Os karmas que você vai enfrentar vai ser muito difícil. Você teve alguns problemas, vão nascer como seus filhos. Então eu vou descer, mas eu vou viver só 20 anos com você. Só para aliviar os primeiros passos. Depois eu volto. E a partir de então você continua. Então, olha só, um entendimento às vezes é programado e a gente não está acostumado. Às vezes, não só isso, a intervenção também. De que acontecer, não, faça isso porque vai repercutir daquela forma. Quando você tirar essa pessoa, quando esse fulano morrer, ou seu parente morrer, isso são os espíritos decidindo. Intercedem sim em cima das nossas reações. Uma vida cheia de materialismo, cheia de dificuldades. Então eles infelizmente ou felizmente, pela tristeza das pessoas e pelo avanço espiritual, felizmente, eles intercedem. E ao morrer, ao desencarnar aquele parente, a pessoa então vai ao espiritismo, vai buscar o assunto. Quantas pessoas só foram para o espiritismo, ou só foram, não o espiritismo, só foram se tornar espiritualistas, só foram buscar a espiritualidade após a morte do parente? Quantas pessoas só começaram trabalho sobre campanhas contra a AIDS, contra câncer e contra tantas doenças como leucemia, depois de terem alguém que passou por isso? Quantas outras tantas só foram buscar campanhas e fazer trabalhos com drogados depois de terem perdido um filho pela droga? Perdido de novo no sentido da palavra, mas assim, a sensação de perda existe.
Então é importante, às vezes, a gente entender que existe uma inteligência muito mais ampla que está além do nosso sofrimento. Está além da gente falar, mas eu sofro tanto, por que faz isso? Doeu muito, ninguém sabe o quanto que eu sofri. Não existe, existe sim uma incompreensão e a bondade e o alívio dos espíritos em cima também do nosso sofrimento. Deus não é maldoso, os espíritos não são maldosos. Mas existe, nesse caso, uma amplitude maior, no sentido de entender de que aquela sua dor, ela não é mais importante que o conhecimento que você vai aprender ali. Então, cada momento a gente tem que estar sempre lúcido para entender, olha, vem coisa aí. Por que morreu? Por que aconteceu? Tem fatalidades. A pessoa está atravessando a rua, bateu um ônibus, não estava marcado, não. Existem fatalidades também. Então vai acontecer. A pergunta fica, quem está preparado? Você se sente preparado? E aqui eu vou colocar algumas entrevistas agora que nós fizemos. A pergunta foi bem simples e as respostas só para vocês terem uma ideia. Eu também precisei disso para terem uma ideia de como o que eu estou falando é realmente verdade. Como nós não estamos preparados. A pergunta foi simples e foi uma pergunta até simples, não simples, não simples. Foi uma pergunta muito boba, infantil, digamos. Você está preparado para perder alguém? Se alguém da sua família morreu hoje, o que fazer? Teve respostas variadas. Teve respostas de pessoas que estavam mais preparadas, pessoas que não tinham nenhum tipo de preparação. Nós vamos ouvir agora a resposta de uma amiga chamada Suzy. A Suzy, ela é cantora, ela tem assim uma vontade de crescer, de fazer sucesso. Tem um projeto dela, a banda, e é uma amiga. E ela vai falar um pouquinho agora se ela está ou não preparada, se acontecesse hoje e como ela reagiria. De jeito nenhum. Não tá. Não tô. Todas as vezes que esse assunto é abordado lá em casa, principalmente, ninguém tá Afim de falar. Ninguém tá afim de falar e todo mundo fala, para de besteira. É uma coisa que ninguém está preparado, com certeza não. Por mais que eu acredite no espiritismo, acredito. Mas não, eu sei que existe vida após morte e que é uma passagem aqui que a gente está tendo, mas eu sei que nunca morreu alguém muito perto de mim, muito próximo, assim, que eu amo muito. E eu sei que no dia que morrer, eu até falo, brinco assim, de que eu prefiro morrer antes das pessoas que eu amo, porque eu não sei se eu tenho estrutura. Mas você sabe que, inclusive, Suzy, que é uma forma que é cultural das pessoas sentarem na mesa, familiares, pessoas que gostam, e conversarem sobre o assunto, abertamente. As pessoas falam, não fala isso, pelo amor de Deus, que isso é uma coisa ruim, né? Pelo contrário, não chama, você tem que se preparar, porque isso é mais certo do que a faculdade que você quer terminar, do que a banda que você canta, né? A banda que você acha que um dia vai fazer sucesso. A banda pode ou não fazer sucesso, mas morrer você vai. Morrer a sua mãe vai. Morrer nosso amigo, nossa pessoa mais próxima, nosso vizinho, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar psicologicamente preparado, porque o dia que acontecer, a nossa vida para. Né? Se o dia acontecesse hoje, chegasse em casa agora e descobrisse, assim, como é que ia ser? Seus planos, a sua faculdade, por alguns momentos, ou por alguns meses, talvez você não tivesse mais sentido ou nem força para continuar. Para entender, talvez daí venha não só a cultura de que a gente tem que ter certeza que vai morrer, mas como se a vida ou não continua, né? É por isso que existe o nosso projeto, o nosso site, que a gente ensina as pessoas a saírem do corpo, porque você conseguindo ver seu corpo deitado, ou conseguindo ter um contato espiritual, já fica uma calma, né? Como pessoas, até eu mesmo, já tive contato com minha avó, com meu avô, eu conto nesse áudio, com a mãe da minha ex-esposa, que eu morei 6 anos. Eu encontrei com ela, que ela veio a desencarnar depois de muito tempo ficar em hospital. Eu encontrei com ela algumas vezes e ela pedia para passar recado para a filha. Então já fica uma calma, né, nesse sentido. Mas se você chega hoje em casa, agora, Deus me livre, né, como ninguém quer saber de Deus, se benze, faz sinal da cruz, bate na madeira. Mas se você recebe essa notícia de uma pessoa querida, seu mundo cai? Com certeza. Eu não sei nem lhe responder o que ia acontecer, mas eu ia ficar meio fora, assim, meio out mesmo. O mundo ia cair mesmo pra mim. Principalmente falando de meu pai, minha mãe, minhas irmãs, que são as pessoas mais próximas, assim, meus sobrinhos. Não consigo pensar, não consigo imaginar. Só que eu sei que vai acontecer, e a lei natural é que eles vão primeiro que eu. Só que, até uma
uma coisa interessante que aconteceu agora. A mãe de duas amigas minhas morreu. E foi inesperado, ela não estava doente, não foi. E elas estão assim, super bem pelo tempo que aconteceu isso. E eu admiro elas duas, a força que elas duas têm, que são a mesma idade, minha idade, assim, a gente sai. E conseguiram, estão esperando, segurando a barra legal. Eu sei que não deve ser nada fácil. A mãe, o pai delas, ela já foi embora. E agora a mãe, elas não tem ninguém mais. Estão cuidando de dois avós velhinhos. E deve estar sendo uma barra para elas, mas elas estão passando uma coisa muito legal, assim, tipo, como se fosse um ensinamento pra gente. Mas eu não consigo imaginar o que vai acontecer comigo quando isso acontecer. Eu sei que a vida vai ter que continuar, mas eu vou ficar um tempo para me recuperar. Bom, vocês ouviram o relato da Suzana. Agora vamos ouvir o da Bárbara, que também deixou um depoimento para a gente. É difícil responder, né? Mas a gente tem que se conformar, né? O normal é os filhos perder os pais, né? Primeiro. Primeiro. Mas pode acontecer os pais perder o filho primeiro, né? Aí a gente tem que se conformar, né? Não tem jeito. No caso do filho. Agora, mas se acontecer, a gente tem que botar o pé no chão e tem que tocar a vida pra frente. E não pode se matar também, tem que esperar a nossa hora. Esse foi o relato da Bárbara. A visão já um pouco melhorada, mas pé no chão. Parece que mais madura também da vida. Achei uma visão bem legal. Não que a da Suzy também não seja, mas na verdade a da Suzy é mais mundana, né? A forma, na verdade, é a forma como a maioria de nós estamos. Vamos ouvir agora um relato de Marcel, que é filho da Bárbara. Marcel é amigo nosso aqui do IVA, está sempre junto, está sempre ajudando e nos deixou também um relato. Rapaz, eu não faço ideia assim de como seja. Eu já tive algumas perdas já. Minha avó, por exemplo, quando morreu, assim, eu até fiquei tranquilo. Inclusive, já era espiritualista já na época, te conhecia, inclusive. Mas foi difícil, assim, mas eu fiquei bem tranquilo. É isso, em relação a isso, sim. Agora, em relação a minha mãe, meu pai, assim, seria foda. Seria complicado, assim, porque eu não faço ideia de como eu reagiria, assim. Eu já cheguei a pensar, às vezes até a sonhar com isso e tipo, você não acorda bem, né, de fato. Aí você liga pra saber se a família tá bem, se não tá, se o pai tá bem. Mas é complicado, eu não sei, eu ficaria realmente mal, não tem como. Tem como, mas eu já teria uma ciência de como lidar com isso, né? Esse foi o depoimento do nosso amigo Marcel. Marcel que já tem, na verdade, uma visão melhor. Nesse relato, não tanto quanto a mãe dele, mas o Marcel tem um conhecimento sobre projeção já avançado. E, nesse caso, ele certamente teria uma facilidade maior do que a maioria dos jovens na idade dele, que o Marcel tem 23 anos, né? É tão novo, está na idade razoável, mas já teria uma dificuldade. Nessa idade, as pessoas normalmente se jogam de cara, tem menos facilidade. Agora, um engraçado isso da idade é que nós vemos também, é muito difícil, né? Porque está além da nossa compreensão. O Marcel citou aí eu vou comentar esse fato do Marcel. O Marcel, durante o áudio, né? Ele falou assim, eu pensei, coloca um pi ou não coloca um pi, quando ele falou que era foda. Eu falei, não vou colocar não. Primeiro, não é pelo fato de... É um áudio espiritualista, mas vamos ser realistas. A morte é complicada mesmo. Ele tem todo o direito de falar isso. Na verdade não é difícil, não é foda mesmo, Marcel. Para quem não está preparado, é foda. Definitivamente, me desculpem os espiritualistas, os religiosos, as crianças, os mais velhos. É difícil. É um termo comum hoje em dia. Isso aí só foi pra gente limpar mesmo essa coisa. E causar um bom humor também, né? Porque ninguém é de ferro. Um bom humor sadio. Uma forma legal.
Então, nós vimos agora algumas entrevistas e nós temos, assim, repercussões também exageradas. É tão difícil. Tem um suicídio. A morte pelo suicídio, eu acho que é muito difícil. Não é julgando não, sabe? Não estamos julgando, não sabemos. Porque encontrar um parente enforcado, eu não quero nem comentar, viu? Não é igual aos outros. Olha eu fazendo igual. Então, eu não quero nem comentar, não é pelo fato de que eu tenho medo da morte, não. É a situação espiritual dele que eu vou mudar a energia do padrão daqui do áudio. Infelizmente, não há uma outra coisa mais bonita para falar. Suicídio é horrível, a situação espiritual. E também física, né? Porque vai saber, né? Vamos para frente. Vamos para frente. Você também não está preparado e descobrir que morrer na estrada, viajando, de avião, hoje em dia, né? Eu não sei se é uma morte ruim ou se é uma morte famosa, né? Porque morrer tá todo mundo morrendo, mas quando morre no avião, vira famoso, aparece imagem na Globo, é porque é uma morte traumática, é forte, causa uma repercussão porque dizem que é tão seguro e se cair morre todo mundo, né? Mas tem aquela repercussão que as pessoas falam, não, mas morre mais gente de carro, é muito mais perigoso de carro do que avião, mas é traumático mesmo, é difícil. É uma queda em que a gente se vê na situação, né? Mas não é isso que a gente vai comentar. O microfone deu erro aqui, não vou editar não. Vamos embora. Sempre dá erro esse microfone. Já mudei cabo aqui, continua dando erro. Mas vamos embora. Tem as pessoas que entram em total desespero, que se entregam de uma forma tão grande quando alguém morre, que parece que viram praticamente mortos-vivos durante a vida. Não querem mais viver, não querem mais nada, e perdeu, o mundo acabou, e é aí que entra. Mas tenho certeza de uma coisa. Outro dia uma pessoa me perguntou, dentro disso que eu vou falar. Um menino, né, novinho, só saindo do corpo na internet. Eu saindo do corpo na MSN, poxa, a quantidade de gente que me adiciona na MSN pedindo ajuda, não se preocupe não, eu ajudo todo mundo, dentro das minhas limitações, dentro das minhas fraquezas, eu estou disposto sempre, meu e-mail está lá, eu sempre está no site, e sempre que eu estou online, que eu entro, eu falo, eu respondo, trato com carinho, nem sempre dá para responder todos, mas eu sempre respondo, agora eu estou respondendo via voz também, que é mais rápido, é melhor do que ficar digitando. Mas estou sempre com boa vontade, sempre na base do amparo, da amizade, da simplicidade. Então esse menino me perguntou, Saulo, saindo do corpo, aprendendo algumas técnicas, tem como eu alongar minha vida, eu não morrer? Eu dei risada, né? Eu falei, não, irmãozinho, tu vai morrer, tu vai fechar o caixão, vai fechar o paletó, vai encontrar lá os 7 metros, lá com os 7 palmas, né? Vai, mas eu não queria morrer. Eu falei, então não tivesse nascido. Eu brinquei com ele, né? Depois eu expliquei para ele a situação. Eu tinha o quê? 11, 12 anos, já estava querendo sair do corpo, né? Prodígio. E que bom, né? Comecei com 15, está na idade. Mas eu comecei sem querer, ele já está começando buscando. É bonito isso. A quantidade de jovens no site é um espetáculo. Tem também jovens senhores como o seu Carlos, que eu pedi licença aqui para falar, dar um abraço. 60 anos, está lá dedicadíssimo, exemplo. Todo dia faz técnica, 1h da manhã. E pergunta, estuda, quer sair do corpo para amparar, para ajudar, para se... Maravilhoso! Todo mundo tinha que ser desse jeito. Abração para você, Carlos. Terceira fase. A fase bacana, a fase forte, que ninguém gosta. A fase do enterro. Morreu e agora tem que ir para o enterro. Como que eu me porto no enterro? Como se portar? O que fazer? Mas, no livro do Luiz Sérgio, ele trata isso de uma forma legal, que ele mostra os relatos, ele está no enterro lá, tem uma pessoa que está sendo enterrada, ele vai lá com a equipe e fica observando. Então ele começa a ver gente presa no caixão durante o enterro, e as pessoas ficam bebendo, às vezes conversando, até falando mal, tipo, ninguém presta enquanto está vivo, depois que morre vira santo, falando, mas era uma pessoa tão boa, esse sujeito, morreu, não fazia mal a ninguém essa criatura, isso o cara está morto aí não valia um real. O real é muito. Mas na hora que morre vira santo, né? Eu acho engraçado que ele fala no livro assim. Aí o cara, e outros estão assim, né? Olha, fulano aí saía com todo mundo. Sair não valia nada. E o cara tá lá preso no caixão precisando de oração, meu. E o povo lá comentando. Aí tem uma que Luiz Sérgio,
Eu vou comentar isso do enterro bem engraçado mesmo, porque depois eu vou falar a parte mais séria, mas por enquanto vamos brincar um pouquinho, usar o bom humor. Porque é simples mesmo, continua. Não tem essa coisa de, oh meu Deus, continua, a vida continua. Não fala assim, vou contar uma história mais tarde, na frente, que o rapaz fala assim, não, o nome dele era tal, o nome dele era, não, que nome era o quê? Tá vivão, tá vivo. Aí o Luiz Sérgio está lá, né? O pessoal está comentando. Aí a equipe espiritual, mais ele, chega lá e tentou de todo jeito tirar, mas tirar do caixão, o cara não queria sair de jeito nenhum. Não vou sair daqui não. Meu corpo vai levantar, não sei se ele falou assim, né? E eu vou conseguir. Mas meu amigo, você tem que sair daí. Daqui a pouco o caixão vai lá para a gaveta, você vai entrar na gaveta junto. Os espíritos falando com o cara que tinha morrido, né? Ele estava preso no caixão, dentro do corpo preso. Não, eu não vou sair daqui. Não vou abandonar minha família não. Aí o Luiz Sérgio ficou impaciente. Esse Luiz Sérgio é fantástico. Ele esperou a equipe sair de perto, ele foi lá devagarzinho, falou, olha, daqui a pouco vai começar a aparecer verme aí dentro e baratas. Aí o espírito falou, como assim barata, verme? Vai começar a apodrecer, vai aparecer barata aí dentro do caixão. Você está brincando comigo, tô? Aí o cara começou a gritar, me tire daqui, pelo amor de Deus, me tire daqui. Aí o pessoal perguntou, por que você fez, Luiz Sérgio, que ele quis sair? Eu falei, amparei. Que bacana, né? Ele quer dizer, às vezes, os andiais que esse microfone é karma. É karma que eu tenho que ter com ele. Já mandei, vou trocar de novo, mas não tem jeito. E a pessoa vai falar que eu não arrumo meu microfone, daqui a pouco tá mandando o microfone de presente. Precisa não, que esse microfone é bonzinho, é um Shure, não é querendo me gambar, não, como falou um amigo meu. Mas é um bom microfone. Mas assim, o problema é coisa entre o microfone e o monitor, que está na frente do monitor. Mas vamos embora. E tem essa história do Luiz Sérgio. E comentários, né? Engraçado isso. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um amigo. Quando morreu, vira santo. Ninguém mais... Engraçado também que muitas vezes tem meses, anos que você não vê a pessoa. Aí o cara morre e você comenta assim, nossa, falei dele antes de ontem. Eu acordei e pensei nele. Ele estava sentado ali com a gente, tomando uma cerveja, estava tão bem, rapaz, como é que morreu assim? Ninguém está preparado para a morte, é incrível. Aí porque é diferente, né? A gente toma um susto. Aí faz anos, fala, mas rapaz, era uma pessoa tão boa, uma pessoa calma. Lembra daquele dia que a gente tal, a gente comenta assim, a gente lembra daquela pessoa dessa forma. Do momento da morte, da forma como a gente se encontra nesse assunto, é muito engraçado. Tem gente que é engraçado no cemitério, tem gente que odeia cemitério. Tem gente que não quer saber de que é aquela energia de caixão, e não quer ver lápide, não quer ver o cara ali, só de pensar em ver o defunto, falando, meu Deus, defunto. Eu não sei porquê. Né? A gente pode ver tudo, mas não pode ver. A gente vê pedaços de carne, a gente vê filmes de gente dando tiro, de gente morrendo, mas quando enxerga a realidade, a gente gosta de ilusão. Na verdade, é um processo de ilusão, sim. A gente vai vivendo a vida sem se preparar, como se assim, se acontecer na hora eu vejo. Mas se não, é bom não esperar não, viu? É bom não esperar não e se preparar, porque a coisa é séria. A coisa é seríssima. A quantidade de gente que fica preso no caixão durante o enterro, faz até deu para fazer uma música, é incrível. Eu vou contar alguns relatos também nessa fase. Vou contar uma história pessoal. A avó da minha ex-esposa faleceu, desencarnou. Inclusive nós, além de ter estado no enterro, eu fui com ela. Eu fui 3 ou 4 vezes buscar ela num lugarzinho que eu prefiro não comentar. Espero que ela... Eu tenho certeza que ela está bem, que depois disso não fui mais. Foram 4 noites seguidas de amparo. 3 ou 4 vezes. Tenho quase certeza que foram 4. De amparo conscientíssimo. A situação pessoal dela, por ética, eu não vou contar. Mas foi assim, eu vou contar essa parte. O nome dela é Dona Aparecida. Onde você estiver, minha senhora, minha amiga Dona Aparecida, que tratava tanto carinho quando estava aqui conosco, aqui na Terra, fica aqui um abraço luminoso que chega até vocês, presentinhos, essa energia. Eu estava no enterro, estava eu, estava minha mãe
E estava lá a minha ex-esposa, a qual é minha amiguíssima hoje, anda abraçada, agora as pessoas pensam que a gente voltou. É uma coisa bonita de se ver. Eu, por exemplo, fico feliz que seja assim. E nós estávamos lá e as pessoas conversando. E tal, pum, e não sei o que, e ninguém queria. Algumas pessoas ficavam quietinhas, a maioria estava batendo papo lá de fora da salinha de fica ali. Fica o caixão e as pessoas ficam esperando até a hora do enterro. É um momento ali que fica velando, né? Mas aquele dia seria o dia do enterro mesmo. E eu cheguei com minha mãe próximo ao caixão. Fiz minha mãe hoje super consciente da espiritualidade. Né? Ela é uma médium muito ostensiva. E a gente junto. E depois eu cheguei para minha mãe, mas você está sentindo? Ela falou, tô. Ela falou, ela está presa no caixão ainda. Aí a gente quietinho, né? Que vou fazer uma oração. Fizemos oração e continua, né? A gente não conseguiu. Então eu tomei uma atitude. E falei, pessoal, vamos fazer uma oração sem explicar para ninguém o que tinha acontecido. Vamos dar as mãos aqui, fazer uma oração, todo mundo junto, não custa nada. Aí demos as mãos, todo mundo em volta do caixão. E fizemos uma oração bonita, uma oração assim, eu na verdade pedi licença para poder, fiz a oração com palavras meio que ligadas ao amparo da Dona Aparecida, sem que ninguém perceba, respeitando ali as outras religiões, e de uma forma que pude amparar. Quando eu terminei a oração, que falei amém, eu e minha mãe, como médium, disse que eu ouvi um palmo, um estalo assim. Aí terminamos e tal, as pessoas até depois ficaram, você acredita que mesmo com uma coisa dessas, as pessoas ainda falaram mal, eu falei, esse espiritualista vem pra cá. Eu ouvi comentários assim, depois me falaram também essas coisas de gente, né? Fofoca é maravilhoso. Chegaram pra mim e falaram, Saulo, falaram que você fez esse negócio de espiritualidade aqui, que não sei o que. Eu falei, não, normal, deixa eu falar. Aí eu, acostumado já, né? Perguntei à minha mãe, o que você sentiu quando estava fazendo a prece? Né? Eu estava muito concentrado, acabei não percebendo a movimentação espiritual, mas não o que estava acontecendo. Ela falou, a palma foi de felicidade de um dos espíritos que estavam aqui, que eu não sei quem era, que finalmente tinha conseguido tirar ela do caixão. E ela foi levada, não estava mais ali. Então a gente conseguiu fazer com que ela não entrasse no caixão. Assim, foi uma gaveta embaixo, assim, eu fui até a hora que colocou e largou o caixão lá com o corpo. A roupa já desgasta, que não podia ser mais usada. Ela ficou internada muitos dias no hospital e não funcionava mais muitos órgãos. Acho que foi meio que falência múltipla dos órgãos. Ela já era uma senhora. E então aí fica a importância da oração, da prece, dos bons pensamentos, da gente estar vibrando. Aquela hora tem amparo ali, viu? E tem do lado, eu falei no outro áudio, os espíritos oceiros. Os espíritos são espíritos chamados oceiros, ficam esperando a pessoa ir para lá, porque enquanto está ali está protegido ainda, né? Mas depois que entra lá na gaveta, que fica lá à noite, eles são vampirizados se ficam presos no corpo. São chamados oceiros, esse nome eu comentei no áudio passado, que eu ouvi fora do corpo. É o nome dos espíritos que vampirizam. Ouço o áudio com carinho lá, que vocês vão ver até o formato deles, eu falo. Então durante o enterro, se vocês estiverem no enterro de alguém, se concentrem. Ore, pense em coisas boas, pense em Jesus, o que você gostar mais de sentir energia boa, Buda, Cristo, não importa. Se concentre e peça ajuda, porque uma pessoa às vezes consegue um amparo, uma pessoa consegue se conectar, porque quando você reza, quando você ora, você está colocando ao dispor de alguém os seus créditos, o seu merecimento, a sua energia. Isto se chama caridade. A família, se rezar pela pessoa, a família ela tem um grupo karma pequenininho. Tudo que eu fizer, se eu rezo pela minha mãe, não existe caridade, é dever. É diferente. Eu já faço isso, já estou na energia. Então, a intervenção é quando alguém de fora, que não tem nada a ver com o projeto, coloca energias. É por isso que eu peço para todo mundo para orar para mim. Quem eu encontro fala, olhe por mim, ore. Ou quando você puder, vai na igreja, ore por mim, mas você não precisa. Claro que eu preciso. É lógico, quanto maior mais oração, mais energia, mais intervenção sua para comigo. Então é importante isso. Pedir às pessoas que estejam junto, pessoal, vamos fazer. Às vezes seja com carinho, vamos fazer uma oração, vem cá, dá as mãos aqui, não precisa nem falar o que está fazendo. E não precisa nem saber se tem alguém preso, não importa. Se a pessoa estiver longe, ela vai ser ajudada, vai receber energia. Vai receber aquela coisa boa.
Então é dessa forma que... E tem também pessoas que eu acho engraçado, essa aqui, outra parte engraçada, hein? Que adoram passear em cemitério. Eu vou dizer com sério que quando eu era jovem eu gostava. Não é de entrar no cemitério, porque eu nunca fui adorador de defunto. Não. Mas eu era admirado, eu gostava de ver as lápides. Falar, caramba, esse cara viveu em 1800, morreu em 1904. Eu não era nem nascido, esse cara já está morrendo, já desencarnou, deve estar até encarnado, se eu duvidar. Eu ficava abismado com aquilo. Aquilo porque como eu tinha menos de 15 anos, já era meio que um instinto espiritual que eu tinha. Eu me sentia assim, eu não tinha certeza se a vida continuava ou não, mas eu sentia alguma coisa. Eu gostava da energia desse sentido. Era como se fosse um portal de pensar, nossa, que coisa interessante, né? A vida ali, e essas pessoas já morreram, e aqui um dia sou eu. Eu criava esse termo. Mas tem pessoas que vão passear mesmo, que vão tocar violão, sentam no lápide ali, namora, dá um beijo. E sente romantismo, né? O amor que você está aqui deitado. Vem cá, você sente eu não consigo imaginar o rapaz e a moça, né? Namorando, e aí está sentindo a energia desse defunto. Que maravilha, meu amor. Eu não consigo analisar a situação, mas eu fico feliz que eles sintam prazer ou felicidade ali, tocar. Tem os góticos, né? Acho que é isso, né? Os góticos, os roqueiros, não só isso, mas que andam de preto e tal, que sentem aquela coisa boa. Desejo para eles toda a felicidade do mundo, de verdade mesmo. É engraçado, é diferente e tem que ser respeitado e reverente, mas é assim, cada um com o seu jeitinho, né? Vamos para a quarta fase. Passamos pela terceira para a quarta fase. É o seguinte: o que fazer com as roupas, com os bens, com os objetos da pessoa? Quanto tempo guardar? Vou doar? Então aí está o detalhe. Primeiro, inicialmente não faça nada. Não mexa no quarto, não mexa na roupa, não mexa no computador, não mexa em nada. Primeiro que você não sabe se essa pessoa vai ou não ser amparada. Você não sabe. A não ser que seja um gigantesco, uma consciência que você tenha certeza que vai desencarnar e blum, foi-se embora. Aí você mesmo assim respeite. Tem uns 3, 4 meses, não mexa nas coisinhas dele não, sabe? Tenta ao máximo possível respeitar aquele momento da pessoa. E a vida continua assim, viu? Não é porque a pessoa morre agora, você vai pegar as coisas dela e falar, não, pode usar isso aí, leva isso aqui. Não, respeite um pouquinho. O quarto dele, mantenha. Porque muitos espíritos voltam para dentro de casa erroneamente, nunca chame não. Eu vou lhe mostrar, na próxima fase, na quinta fase, um áudio de pessoas, a repercussão de um espírito no áudio do nosso lar, que a família, como estava atrapalhando a recuperação dele no mundo espiritual por causa de pensamentos que enviavam. Daqui a pouco a gente vai ouvir. Então tentem, dessa forma, nunca ficar desejando que a pessoa... desejar o bem, desejar que fique, que vá. Não pode ficar no umbral não, viu? Não pode ficar aqui não, tem que sair daqui, senão fica perdido. Umbral só pode ficar quem tem corpo físico, porque tem proteção. A proteção do corpo é temporária, é ilusória, não faz muita diferença entre... Porque a gente pensa que vai cair no umbral, já estamos no umbral. Tem gente que todo dia quando sai do corpo já vai para o umbral. Já vai e fica preso lá. Então a gente já está, mas o corpo ele ilude um pouco. A gente consegue se manter energeticamente forte porque o corpo consegue drenar muita energia. Ele consegue, a energia vital que foi colocada e tal. Mas depois do desencarne é coisa complicada. Precisa sair daqui. Tem que ir para uma dimensão melhor. Então você tem que transmitir boas energias, transmitir bons sentimentos. E é assim que tem que funcionar. As roupas. Bem, as roupas, você, assim, depois de um certo tempo, uns 6 meses, você já pode começar, se você quiser usar, ou doar, ou passar adiante. Aí vai da pessoa. Tem um apego pessoal do parente e tem da pessoa que morreu. Infelizmente, por mais duro que venha parecer, pode acontecer de espíritos ficarem dentro da casa e não gostarem de você doar ou estiver dando essa roupa. Definitivamente eles podem ficar muito chateados. Mas ainda assim, depois de 6, 1 ano, tem que fazer. Não precisa doar tudo, não. As coisas que você sabe que vão ficar ali, que a energia parada, dê a roupa para quem precisa. Doe, faz uma prece. Oh, meu filho, oh, meu pai, oh, minha mãe, minha tia, meu amigo, meu sobrinho, meu tio. Ou eu estou nesse momento aqui, está aqui parada, energia parada, você não vai usar mais, já passou.
Então acho que seria muito útil que alguém usasse, que passasse para alguém. Então doe as coisas que você vai usar, como os objetos. Então use com carinho, mas não deixa nada guardado. Assim, coisas de lembrança, a saudade faz parte. Tem que existir a saudade, a forma graciosa de pensar, de desejar, o bem, sabe? Mas alguma coisa que te lembre lembranças ruins, desfaça disso. Não vale a pena. Por mais ruim, eu sei que é difícil. Porque a gente vai fazer assim, pô, isso aqui é tudo que sobrou do meu filho. Seu filho não é aquele objeto, não. A ser que seja uma foto, claro, isso aí sim. Mas assim, aquele objeto não é, ele usava isso, não vou conseguir. Mas não precisa. Pelo contrário, se desfaça. Ele está vivo. É só aquela roupinha. Aquele formato do corpo é uma roupa. Aquela roupa estragou. Aquela roupa não funciona mais. Não dá mais para ele usar. Não dava mais para ele ficar usando. Vai ficar uma roupa defeituosa? Ficar em cima de uma cama? É muito melhor. É muito melhor. Tem pessoas que preferem. Eu acho isso um egoísmo. Me perdoe, mas eu acho. Tem pessoas, eu vi casos de pessoas que preferem, que eu preferia que ficasse aqui, ó, teve derrame, que ficasse em cima da cama vegetando, do que morrer. Morrer, desencarnar, libertar o coitado do espírito. É um egoísmo tão grande isso. Não faz mais nada da vida, aquilo é uma prisão. O resto da vida tem que trocar cocô todo dia. Olha que vida, tem que botar comida, tem que trocar de roupa. Pelo amor de Deus, não quero isso para ninguém. Tudo que eu peço é o seguinte. Eu não tenho plano de saúde não, viu? Pensa que eu sou rico? Não sou não. Eu tenho lá no meu Orkut, o SUSE, Sistema Único de Saúde Espiritual, com a foto do Ramatiz. Plá, assim. Eu espero que o meu lugarzinho esteja guardado, porque aquele cartão é um cartão verdadeiro, é um cartão digital. O SUSE, eu fui uma das 10 primeiras pessoas no Brasil a receber esse cartão. Eu devo ser muito necessitado. Ali tem 00004. Eu fui a 4ª pessoa do país a receber esse cartão. Não sei por que descobriram que eu precisava. Eu escaneei e coloquei lá e fiz uma brincadeirinha, porque eu sei de uma certeza. Dizem que eu não precisava enfrentar a fila, eu duvido. Mas então eu não morro na fila, eu morro lá dentro, né? Eu desencarno lá dentro. Mas é isso, né? Então, pessoal, é assim que a gente tem que fazer. Desse jeitinho, desse lado que a gente tem que fazer. Vamos agora passar para a próxima fase, mentalização. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários que a gente responde. A gente responde às vezes nos próprios comentários, ou a gente manda um e-mail para a pessoa em específico. 5ª fase, mentalizações e como pensar, vibrar. É normal é normal ter saudade? É importante saber vibrar? Então vamos lá. E essa parte nós vamos colocar um áudio. Certo? A gente sabe que a vida continua. Que só a roupa, como eu falei, ficou velha. Não deu mais para ser usada. Então temos que saber que é importante que a gente mantenha uma mentalidade boa e que ajude nosso parente lá no astral. Aqui, uma piadinha, né? Uma vez eu vi o Wagner numa palestra dele aqui em Salvador falar assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. É a maior mentira que eu já vi aqui na Bahia. Quem mais vai atrás do trio elétrico é quem já morreu. A vida continua. Engraçado isso, né? Porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, uma musiquinha, né? Mentira. Se a vida continua, você vai no carnaval e quem mais tem ali é espírito atrás, pulando. É porque nem todo umbral é ruim, né? Mas continuando. Então, a situação que a gente tem que ter em relação aos nossos parentes na hora que desencarnam é a melhor possível. O tempo todo mandar uma boa mentalização. No livro Violetas na Janela, a Patrícia desencarna, acho que por um aneurisma cerebral, um AVC, uma coisa assim. E ela foi fulminante. Plá, morreu, desencarnou ali. Caiu o corpo, uma desencarnação tranquila, que não houve dor, tal, foi rápida e, infelizmente, para a família é sempre difícil. Mas a família dela era espírita. Então ela vai para uma colônia, ela é logo amparada, ela era uma menina espírita, ela trabalhava no centro espírita. Então eu acho que a avó dela, ela plasma, é muito bonito esse livro, Violetas na Janela, de Patrícia.
O Espírito Patrícia não sei qual é a editora nem quem psicografou. E ela psicografou esse livro. E a avó dela plasma, a avó dela é espírita, a avó, a mãe, não sei. Alguém plasma, eu acho que é a avó. Alguém plasma um vaso de violetas lindas, um vaso bonito, e pede à espiritualidade que leve de presente para ela. Fez uma plasmagem forte daquele vaso. E ela chegou no mundo espiritual, recebeu, enquanto estava em recuperação, lá ela recebeu na colônia que ela estava, esse vaso. Ela botou na janela do quartinho onde ela ficava e descobriu que foi da avó dela. E que bonito, né? A mentalização da avó. Olha que coisa bonita de se ouvir, de se fazer. Por que não dessa forma? Pensar, olha, eu estou te mandando aqui uma coisa boa para você ficar bem, se tratar, continua, tal, e vou sentir saudade, você também vai. Vamos sentir falta um do outro, vai ser... mas não vamos pensar bem dessa sua saudade? É como uma viagem. Você viajou, pensa que viajou para um lugar distante, que vai passar um tempo lá e já você vai encontrar, depois você vai encontrar. Se não encontrar lá depois que desencarnar, aprende a sair do corpo, meu. O Zé foi paulista agora, baiano meu, né? Aprende a sair do corpo. Assim, vai trabalhando, vai amparando, e você encontra. Eu já encontrei tantas vezes a minha avó, meu avô. Nossa, quando eu encontro eu viro criança, choro que não encontrei nada. Porque o meu corpo espiritual, a emoção vai que vai, né? O chamado também corpo emocional é muito forte. E encontrei outras pessoas, como eu vou mostrar mais à frente, ou alguns casos. Mas então, pensa dessa forma. Eu vou colocar agora, e vou continuar depois falando, o áudio do nosso lar. Esse áudio é o seguinte. Eu sempre dou essa dica. Se você não ouviu os outros áudios, vai ouvir e vai desde. Vai lá no YouTube, www.youtube.com, e digita Nosso Lar. Lá você vai pegar todos os capítulos, vai poder ouvir do áudio feito pela LBV, do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier na década de 40, pelo espírito André Luiz, o conhecido espírito André Luiz. A história dele, como ele ficou no umbral depois da recuperação. Então, nas câmeras retificadoras que ele trabalhava, nesse momento, ele estava visitando, ele tinha acabado de entrar nessas câmeras de recuperação retificadora. Ele desce e encontra um rapaz, e vocês vão ouvir, eu acho que o nome do rapaz é Ribeiro, não estou lembrado, eu não ouvi o áudio não, estou aqui lembrando de uma coisa que eu já ouvi há um tempo atrás. Eu vou buscando ligações e consegui separar esse áudio. Vou buscar agora. E o Ribeiro entrou em processo de desequilíbrio muito grande, porque a família do Ribeiro, lá na Terra, começou a solicitar a presença dele aqui. Ribeiro, você não podia ter morrido. Como que eu vou fazer da minha vida agora? O dinheiro acabou, não sei o que eu faço, eu tenho que voltar aqui, assumir seus compromissos. Venha me ajudar. Porque tem gente, mesmo depois de morto, que pega o pai, a mãe, o tio, o avô e faz virar santo. O bicho, coitado, está lá todo acabado, às vezes, no umbral e vira santo. Francisco de Assis, meu São Marido, cadê você? Me dê um passe aqui. Como é que seu marido vai dar um passe em você, minha filha? O bichinho está lá no umbral. Como é que ele vai poder fazer alguma coisa? Peça ajuda para quem pode ajudar. Peça a Jesus. Peça a Francisco de Assis, que vai ter uma mensagem tão linda dele no final. É por isso que eu tenho que adiantar. Isso não quer dizer que ele não possa ser um santo, não, viu? Tem pessoas que são, sim. São grandes personalidades que podem ajudar, mas mesmo assim, peça para quem pode. Você não sabe como é que ficou a situação. Eu conheço pessoas, eu não vou citar nome não, vou ficar escondido isso aqui. Pessoas que até hoje o marido desencarnou e deseja e chama o marido diariamente. É como se fosse um mentor espiritual dela. Pode existir? Claro que pode. Pode sim, senhor. E não estou dizendo. Mas eu ficaria. Eu prefiro chamar pela, como o pessoal fala, autoridade. Né? Eu vou chamar quem eu sei que pode. Vou direto ao meu mentor, não preciso nem saber o nome, meu amigo espiritual. Vem cá, me dá uma força. Se for meu parente, se for maravilhoso. Se não for também, não tem problema. Por que eu tenho que achar que é, né? Nem sempre é, quase nunca é, para falar a verdade. Então, vamos entender que a gente não pode ficar chamando. Então, a situação do Ribeiro é tão horrível que ele piorou. Ele começou a entrar em desequilíbrio. Vocês vão ouvir agora esse áudio, daqui a pouco eu volto. Vejo poucos auxiliares, Narcisa. O que aconteceu? A maioria dos auxiliares recebeu ordem de acompanhar os samaritanos para os trabalhos de hoje no umbral. É preciso multiplicar energias. Não temos tempo a perder. A senhora falou em samaritanos?
Quem são eles? São caravanas de socorro que resgatam espíritos nas regiões obscuras do umbral. Irmão Tobias! Irmão Tobias! Ah, por caridade! Eu estou sufocando! Isso é 1000 vezes pior que a morte na terra! Socorro! Socorro! Eu preciso de ar! Eu quero ar puro! Muito ar! Socorro! Caridade! Por que o Ribeiro piorou tanto? Passou por uma crise terrível, devido à carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados. A família na Terra é a responsável pela perturbação dele. Está muito fraco, não tem força mental suficiente para se livrar dos laços do mundo. Hoje, muito cedo, ele saiu sem o nosso consentimento, correndo desabaladamente e gritando que exigiam a presença dele em casa, que não podia esquecer a esposa e os filhos, que era crueldade prendê-lo aqui longe do lar. Foi impossível fazer com que voltasse ao leito. Tive de aplicar no homem alguns passes de prostração em benefício dele mesmo. Fez muito bem, Narcisa. Mas vou pedir providências contra a atitude da família. Vamos mandar outra bagagem de preocupações a ela para que deixe o Ribeiro em paz. Tobias, seria o caso de se dizer que esse homem é um demente? É um homem preso num pesadelo. Nessa condição, a alma quase nada mais ouve nem vê do que as próprias aflições. O ser humano, meu caro, encontra aqui na vida real o que colecionou para si mesmo. Ribeiro vivia empolgado por numerosas ilusões. Tive uma imensa vontade de pesquisar a origem dos padecimentos daquele homem, mergulhar fundo na procedência, no histórico da situação. Mas lembrei a tempo as ponderações de Dona Laura e me calei. Tobias disse palavras de carinho, conforto, otimismo e esperança ao enfermo. Recomendou que tivesse calma e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Prometeu novas providências e recursos. Ribeiro, muito trêmulo, esboçou um sorriso de agradecimento em seu rosto cor de cera banhado em lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente. Mais tarde, vim a saber que o cheiro insuportável provinha das emanações mentais daqueles que ali estavam internados, ainda carregando as impressões da morte física e uma carga de pensamentos inferiores. Bom, meus amigos, este áudio tem um monte de informação aí. Vamos nos ligar em duas. Olha só primeiro a situação do Tobias, do Ribeiro, né? Desequilibrado total, gritando sem ar, podia estar melhor, né? Recebendo, porque ele estava assim, ao pensar na família, ao receber as vibrações da família, ele começa a pensar na matéria de novo e começa a se focar, porque a gente tem que justamente ao contrário, sair daquilo, aquilo faz mal. E é aí que o Tobias fala. O Tobias, um mentor espiritual que trabalha naquela seção, naquela região, ele vai mandar outra vez, ele já tinha mandado uma bagagem de preocupações para a família, para eles deixarem de pensar de forma ruim. Lembra aquela história que a gente fala, que tudo que a gente pensa, que a gente faz, volta para a gente mesmo? Se você está pensando dessa forma com seu parente que morreu, vai voltar para você. Ah, já estou cheio de problema, vai ter mais. Vai ter mais problema. Justamente porque às vezes a gente tem que entender que a vida simplesmente continua. Simplesmente a vida continua. Não precisa gritar, não precisa chorar, não precisa se desesperar. Continua, você pode não ter noção, não ter certeza, não ter a lucidez disso. Só uma ilusão, ou só uma informação, ou só uma forma simples de ver. Mas continua dessa forma que eu estou lhe falando. É simples assim. Continua, ele está vivo lá. Seja quem for, está vivo. Se você ficar mandando coisas ruins, vai atrapalhar ele, vai atrapalhar você, porque ele fica ligado, a mente vai desequilibrar. Não sabe como é que está a situação. Pode estar num umbral, às vezes você está conectando com isso e vai recebendo energia ruim. Pode estar num lugar muito bom e você está atrapalhando também. Então a espiritualidade, como eu falei, que intercede,
quem intercede mesmo, não só de uma forma de às vezes definir quem vai e quem não vai desencarnar, mas como mandar preocupações para que você tire essa coisa de ficar se preocupando e buscando, atrapalhando. Então aí recebe coisas que não precisa receber, que a gente chama de karma temporário, ou por repercussão, né? Então, você vai receber algumas coisas para poder parar, vai saber o que é, dificuldade financeira, vai saber o que é, né? Que vai vir, os problemas que vêm. Então, olha só como a espiritualidade trabalha. A segunda é que o bichinho, o Ribeiro, estava bichinho no sentido assim, não pejorativo, hein? Aqui na Bahia, no Nordeste a gente fala assim, quando o cara é um coitadinho, ô bichinho, você já sabe, né? Ele estava amarrado na cama, além de estar sem ar, o bicho estava amarrado. Ou seja, olha só, coitado, vocês querem isso para quem vocês amam? Queira não queira nem para si mesmo, quanto mais frutas, não dá para atender um negócio desse. Então a gente tem que mentalizar de uma forma bacana, sabendo que a nossa situação é essa. Uma vez eu estava fora do corpo, e foi uma vez que eu visitei a mãe da minha ex-esposa. Essa é a última fase, tá? Estamos quase acabando o áudio. A mãe da minha ex-esposa. E ela estava num hospital, me lembro claramente de andando no corredor das salas, no lugar onde eu entrei, tinha uma janela de vidro assim grande, eu entrando, ela deitada, ela me abraçando, ela falando comigo, mandando um recado para a filha dela, e tentando, estava em recuperação. Ela desencarnou por HIV há um tempo atrás, alguns anos já, acho que tem uns 10 anos, uns 8, sei lá, não tenho noção, tem uns 9 anos, mais ou menos. Graças a Deus. Estava já em recuperação, graças ao processo geral da espiritualidade, e já estava passando pela situação, estava melhor. Então eu passei essa informação, cheguei para ela e falei, olha, assim. Então, mentalize coisas boas, eu falei, porque está melhor, pense de uma forma legal, porque está viva. E sair do corpo tem essa coisa boa, né? A certeza. Tem outras formas de ter certeza, mas sair do corpo é perfeito, porque você vai lá, estar junto na espiritualidade. Queria agora comentar, eu comentei no começo do áudio que nós iríamos gravar esse áudio antes do dia de finados. Inclusive nós não sabíamos que ia ter o dia de finados com feriado. Parece que foi intuição, que nem era um tema. O tema era assim, a gente decidiu fazer suicídio, aborto e na hora do adeus da morte, sobre esse áudio. O livro a gente já indicou lá em cima. O nome do livro, inclusive, é esse. Só que foi faltando, a gente foi adicionando outros. Foi faltando informação geral, a gente não fez. A gente foi fazendo pesquisa, saiu suicídio. Então vamos fazer suicídio. Continuamos a fazer a pesquisa, saiu aborto. Então vamos fazer aborto. Aí agora, nessa última parte, vem na hora do adeus. Então eu recebi uma mensagem no celular, que chega pelo MSN, ou pelo qualquer outra forma do site também. Quando chega e-mail, eu recebo uma mensagem no meu celular, para saber que tem e-mail novo, eu recebo, quer dizer, umas 15, 20 mensagens por dia de mensagens que vem pelo site. Chega a chover 30 por dia às vezes. E veio uma mensagem do nosso amigo Elvis. A Elvis é um menino que está agora se espiritualizando. Ele tinha me procurado há 3 semanas atrás, me conheceu pelo fórum do GVA, www.viagemastral.com/GVA/fórum. O criador da coisa eu não lembro. Você vê como anda a cabeça, tanta gente respondendo, tanto lugar que tem que ir. viagemastral.com/fórum, para não perder a lucidez. E ele estava até então tudo bem, e a gente ia fazer esse áudio. Antes disso acontecer, eu recebi a mensagem seguinte: Saulo, reza por mim, manda vibração que eu acabei de perder meu irmão. Aí eu pensei, nossa, era segunda-feira, eu ia gravar o áudio sobre aborto. Eu falei, puxa, se eu soubesse eu teria gravado sobre a hora de Deus. Parece que foi, ainda ia assim na hora certa, mas tudo tem o seu momento certo, né? É assim? Nada se perde. Essa é a teoria, né? Difícil é a prática. Pois então, o caso dele, conversei com ele, pedi permissão, e ele nos cedeu a permissão de dizer o que foi que aconteceu e de por que, se ele não estivesse hoje no caminho espiritual, do estudo, como ia ser mais difícil. Foi um fato assim, vou contar um pouco da história física, só para a gente ter a noção de como não é fácil. O irmão dele pediu um dinheiro para ele, emprestado para ir para uma festa. Ele emprestou dinheiro, que o irmão falou que ia pagar no outro dia e tal, tudo certo.
E ele, além disso, vai mandar mensagem para todo mundo, uma mensagem que eu achei bacana dele. Ele pediu para mandar essa mensagem, o Elvis. O irmão dele se chama Robson, desencarnou. Ele falou assim: o nome do meu irmão era Robson, não era não, é Elvis. Ele está vivo, Elvis. Está vivo, está vivão lá, só o corpo dele, aquele veículo que você estava acostumado a todo dia ver, que ficou defeituoso. O resto está perfeito, está igual. E o irmão dele saiu com o carro, foi ele, tinha uma moça, tinha umas 2 pessoas junto, que não preciso citar nomes. E o carro parou, na volta para casa o carro parou, desligou, simplesmente desligou. Vinha já dando esse problema, para não dizer que parou de propósito, de vez em quando acontecia, só que dessa vez aconteceu e não voltou mais. Normalmente voltava, mas não voltou. Então, uns 10 quilômetros de casa, pertinho, eles resolveram vir andando. Falaram: vamos andando, vamos deixar o carro aí, depois a gente vem buscar. E aconteceu daí um acidente, um carro pegou ele. E não, infelizmente, ou assim, felizmente podia ter pego todo mundo, né? Mas ainda bem que só pegou ele, mas infelizmente pegou forte. Pegou que lançou ele uns 10 metros, né? Que ele bateu no muro ou coisa assim. E ali ocorreu seu desencarne. Ainda uma visão traumática, porque as pessoas estavam ali e viam ele gritando ainda antes da morte, aquela coisa toda difícil, sabe? Sangue, e o cara do carro ficava estático, sem saber o que fazia. São relatos do próprio Elvis. E o Elvis deixa uma mensagem para vocês. A mensagem é a seguinte: eu vou falar assim, ele me falou com as palavras dele, eu vou tentar transmitir mais ou menos igual. De que digam às pessoas que você ama, que você as ama. Não deixe de falar àquela pessoa que está do seu lado que você gosta dela. Não deixe de tratar bem a cada pessoa que está do seu lado agora, que você não sabe se essa vai ser a última vez que você vai falar com ela, se você vai estar com ela. Então trate todos com todo carinho, que pode ser a sua última vez, inclusive você mesmo aqui, ou pode ser a última vez da pessoa. Então essa é a mensagem que ele deixa, muito bonita. Obrigado, Elvis, por ter dividido com a gente esse relato, que a sua família tenha os melhores momentos, sabendo que esse áudio está sendo colocado e está sendo de exemplos para tantas pessoas, que é difícil sim, não é fácil, tem a dificuldade, nós não estamos culturalmente preparados, não temos culpa por isso, mas que a gente pode começar a mudar. E às vezes, Deus escreve certinho, não escreve errado, não escreve certo. E tem certas coisas que acontecem por acaso, são acasos da vida, tem outras que são marcadas, e tudo faz parte de um contexto, de uma explicação, e o melhor de tudo é que continua. Mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar o bem fora do corpo, consciente, ou depois que a gente também partir. Um grande abraço para toda a família, viu, Elvis? Para sua família, para sua mãe, que sejam fortes nesse momento, e para o Robson, onde estiver. Receba também aqui a energia de todos nós que estamos ouvindo, aquela vibração, para você ficar bem logo. Se duvidar, a gente manda, em vez de só um vasinho de flor, a gente manda logo uma floricultura inteira de presente para você. Pessoal, estamos finalizando esse trabalho. Eu espero que a gente tenha conseguido chegar ao ponto X. Desculpem as falhas de português, as falhas de lucidez, as falhas de limitação. O objetivo é ajudar. Não foi maltratar, nem fazer mal ao coração de vocês, não é julgar também, porque é difícil, nem causar uma brincadeira como nós fizemos durante o áudio, mas é porque é simples assim, sabe? Continua mesmo, e depois a gente vai rir, todo mundo vai rir com isso, o sofrimento nos deixa mais fortes, não é? E fiquem de presentaço, esse é golaço, sem querer, como eu falei, eu estava sentado antes de começar o áudio e resolvi botar coloquei um áudio de Cid Moreira, que eu não via fazer há muito tempo. Me fazia tão bem esse áudio que eu viajava quando eu tocava com Bom Balanço, uma banda de pagode daqui no meu carro. Eu tenho que fazer, toca axé. Você fala: nossa, como é que você consegue fazer axé e tocar pagode e fazer espiritualidade? Aí tem que andar no umbral, meu filho. Tem que aprender a andar. Aí tem espiritualista, né? Eu vou falar isso no áudio mais pra frente, que fala: não, que energia de lugar ruim, tô me sentindo mal, que deu dor de cabeça, que ambiente pesado, que negócio de ambiente pesado, rapaz. Tem que aprender a andar no umbral, tem que aprender a andar nesse planetinha que a gente vive, tem que ir lá buscar recurso, é lá que eu vou buscar recurso para manter o IVA aqui. E um dia eu melhoro. Estou fazendo música, eu faço música, tento botar música em Daniela, no Chiclete com Banana. Antes de você pensar, eu boto música.
Uma hora o IVA vai crescer assim, vai ser com composição. Vai estar lá, fala, olha, veio do pagode, veio do axé. E vocês vão falar, poxa, valeu a pena esse karma todo que você paga em saúde. Mas o áudio é o seguinte. Se chama Cântico ao Irmão Sol. Francisco de Assis é o meu mestre espiritual. Eu me saio de mim, assim, eu vou longe quando eu penso nessa figuraça, sabe? Para mim, assim, me ensinou a amar, me ensinou a gostar de Jesus, me ensinou a conexão espiritual veio dele, do livro chamado Francisco de Assis, o melhor livro que eu já li na minha vida. Tenho certeza que vai continuar sendo. Modificou de vez o meu energia, minha conexão, minhas projeções, inclusive. Indico sim quem quer mudar a sintonia. Agora, a sintonia é uma coisa que cada um tem de um jeito diferente. Eu tenho assim. Mas esse áudio é muito bom, ainda mais na voz do Cid Moreira. O Francisco de Assis, antes de morrer, lá na cidade de Assis, ele sentou numa cabaninha, numa casa, tinha ratos, numa simplicidade, na última, ele podia ter tudo. O pai dele era rico, ele abdicou de tudo, e escreveu Cântico ao Irmão Sol. E vocês vão poder ouvir agora as últimas palavras de Francisco de Assis em vida, e no final ele fala uma coisa sobre a morte, por isso que está aí. Ele fala sobre a morte física, a morte corporal. Pessoal, fiquem com Deus, eu estou me despedindo, vocês fiquem agora com Francisco de Assis, ninguém menos, e Cid Moreira. Muita paz a todos os amigos da RVA, Rádio Viagem Astral. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, são teus o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos. Homem algum é digno de pronunciar teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. E ele é belo e radiante como um grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar nublado ou sereno, e por todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dás alimento. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Oh
Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Felizes os que sustentam as provações em paz. Por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem separados de ti. Felizes os que a morte encontrar realizando a tua santíssima vontade. Criaturas todas, louvai e bendizei ao meu Senhor. Dai-lhe graças, servindo a Deus com grande humildade. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, são teus o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos. Homem algum é digno de pronunciar teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante com um grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar nublado ou sereno, e por todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dás alimento. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Felizes os que sustentam as provações em paz.
por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem separados de ti. Felizes os que a morte encontrar realizando a tua santíssima vontade. Criaturas todas, louvai e bendizei ao meu Senhor. Dai-lhe graças, servindo a Deus com um grande